Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre migrando gradualmente de Framework Web em Go. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Então, pessoal, tudo bem com vocês, devs e divas? Vamos comentar um pouquinho aqui e compartilhar uma experiência que a gente teve recente aqui dentro da Afya, quando a gente estava migrando gradualmente de framework web e isso na linguagem Go. Antes de começar, me apresentar para vocês, eu sou o Diego Sandrin, eu sou Principal Software Engineer aqui na Afya, tenho um pouco mais de 10 anos de experiência como dev mesmo, dev na veia, codando todo dia. Sou formado em Sistemas de Informação e faço um mestrado em Ciência da Computação ali no IME da USP. Beleza, então vamos ao que interessa. A gente tem uma agenda aqui que eu quero passar com vocês, dando um resuminho sobre o que vai acontecer. Primeiro a gente vai falar do começo ali, né? As decisões, qual era o contexto, quais eram as nossas motivações para tomar aquelas decisões que a gente tomou no começo do projeto. Depois os problemas que foram surgindo dessas decisões, né? No dia a dia ali, no desenvolvimento, nem tudo é aquela mil maravilha que a gente vê quando a gente escolhe faz as nossas escolhas no começo. Beleza, como que a gente fez a nova escolha, né? Qual que é essa nova lib, esse novo framework que a gente escolheu para migrar e como que foi isso, né? Quais foram os critérios que a gente usou para tomar essa decisão? Lá no finalzinho a gente fala um pouco da migração, né? Qual foi a estratégia para realizar essa migração? O que a gente pensou, qual foram os design docs que a gente fez, as abordagens que a gente escolheu ali, que a gente avaliou, e por fim a conclusão ali com os aprendizados que a gente teve. Começando, um pouco de contexto, a gente começou num projeto do zero aqui, foi quase uma startup dentro da Afya para resolver um problema. Então, esse problema qual era? Um problema de prescrição digital. A gente quer disponibilizar para os nossos médicos uma forma dele criar uma receita, uma prescrição, e compartilhar essa prescrição com o paciente. Beleza. E aí, montando o time inicial, a gente tinha um time ali que tinha experiência em Go, em JavaScript ali, usando o Node, Express, né? E a gente escolheu ir para o Go, né? Por que a gente tomou essa decisão, né? Primeiro, o Go, tirando aquela fricção inicial de você olhar aquele código e achar estranho, porque não se parece muito com outras linguagens, ele é uma linguagem super fácil de você rampar, de você entender, de você aprender ela, e você se torna uma pessoa experiente no Go em pouco tempo de aprendizado, né? E o Go, ele tem um contexto ali que muita gente fala, né, é bom, é performático, tem as tal das Go routines, tem a parte de paralelismo no Go é super boa, mas para mim tem uma outra característica do Go que se ressalta tudo isso, né? Que é o Go, ele é uma linguagem fácil de você entender, de você olhar aquele código e saber o que está acontecendo. Né? Então ele foca muito na escrita, no entendimento daquele código e não na escrita dele. Você vai ver um código em Go, ele é um pouco mais verboso do que nas outras linguagens, mas é um código que não tem magias acontecendo ali por baixo dos panos, né? Você consegue ir lendo linha a linha e entendendo o que está acontecendo. E por que eu acho isso bem importante, né? No dia a dia de desenvolvimento, conforme a gente vai ganhando experiência ali, a gente vê que a maior parte do tempo que a gente passa como desenvolvedor não é escrevendo código, né? A maior parte do tempo que a gente passa é entendendo aquele código, é olhando, é debugando, é encontrando onde está aquele bug, e muitas vezes, depois de horas e horas de investigação, você descobre que é uma linha de código, um caractere que você precisa mudar e resolve aquele problema, né? Então, ele tem esse foco, né? Depois daquela rampada inicial que você dá, você consegue entender o código do Go muito fácil e escreve um pouco mais, né? Isso é a parte ruim ali do Go, você tem que escrever um pouco mais, mas isso ajuda no entendimento, né? Você tem o passo a passo daquele código e o passo a passo de como entender tudo o que está acontecendo, sem mágicas acontecendo fora da sua vista, tá? E aí, a gente tentou escolher também as ferramentas que minimizavam a curva de aprendizado dos nossos desenvolvedores, né? Que ferramentas foram essas? Ferramentas que as pessoas estavam mais acostumadas a mexer, né? Qual que é o CI que a gente vai usar, qual que é a lib de framework web que a gente vai usar, e a gente escolheu essas coisas que minimizavam essa curva de aprendizado. Tá.
E o que a gente pensou no começo do projeto ali? Vamos tentar fazer aquele projeto o mais simples possível, né? Aquela arquitetura super simples que qualquer pessoa que bate o olho consegue entender aquilo, né? Então fomos para o basicão, aquele front, back e banco de dados, né? É só isso. Dá para melhorar, dá para fazer bastante coisa, dá para colocar fila, dá para colocar cache na frente, dá para fazer muita coisa. Vamos manter simples, fazer o nosso MVP, fazer aquele produto que a gente consegue colocar no ar o quanto antes e validar nossas ideias para daí a gente ir melhorando aos poucos numa arquitetura incremental. Beleza. Outra coisa que a gente priorizou, vamos dar foco nos testes de rota, né? Aqueles testes ponta a ponta. Aquele teste que, ao invés de você fazer um teste unitário, que testa só aquele método, aquela função, vamos testar desde o começo, né? Desde aquela chamada da tua API no back-end, até aquela rota, aquele fluxo percorrer todo o teu código, passando pelas camadas HTTP, camadas de serviço, dependências, banco de dados, vamos fazer um teste completo. Por quê? Porque isso dá uma confiança no desenvolvedor de que qualquer alteração que ele faz, ele não vai estar quebrando o código que ele está fazendo. E não está quebrando como um todo. O teu teste está passando por todo o teu código. Né? E o outro motivo de a gente fazer isso, a gente sabia que ia ter bastante refactoring durante a evolução daquele software, né? E fazer testes unitários no começo de um projeto, ele pode te travar um pouco para você fazer esses refactories. Você acaba fazendo testes que são muito acoplados nos detalhes da implementação, e toda vez que você vai fazer o refactor, você tem que mudar o teste também. Então entra aquela coisa chata, né? Eu estou alterando o teste, mas eu estou quebrando a minha interface, eu estou só alterando porque mudou aqui os métodos internos, né? Então a gente focou nesses testes de rota, ponta a ponta. Tá. Duas rotas super importantes ali, que a gente já encontrou logo de cara, né? Primeiro, a gente precisava de uma rota de search com autocomplete. Aquela rota que tu vai digitando, ele vai trazendo os resultados e dando a sugestão ali sobre o que você pode escolher. Essa rota, falando do produto, né, ela representa ali a hora que o médico está procurando aquele medicamento que ele vai receitar para o paciente dele, né? Então ele vai digitando ali paracetamol e conforme ele vai digitando tecla a tecla, a gente vai fazendo requests no back-end, trazendo as sugestões para ele prescrever para o paciente. Tá. Uma outra rota muito importante era uma rota que tinha uma característica de longa duração, né? É uma rota de geração de um PDF. Depois do médico criar aquela prescrição, ele precisa compartilhar, né? Um modo comum de a gente compartilhar dados ali com o paciente é mandando um PDF para ele, com os dados que tinham ali, a gente não precisava imprimir aquele papel, né? Então a gente já ajuda ali compartilhando as coisas em forma digital. Essa rota ela costuma demorar um pouco mais, a geração de PDF ela costuma ser um pouco mais lenta do que as outras rotas que a gente tem na nossa aplicação, né? Então essas eram duas características ali que dão um contexto mais ou menos do que a gente ia começar a fazer. Beleza, e aí a gente escolheu para começar com Fiber. Fiber é uma das libs HTTP, ali, uma das libs de roteamento, aquela que você escolhe ali quais são as rotas, e para essa rota você tem essa função aqui que resolve essa rota quando ela chega, ela trata, né? Então ela aqui consegue fazer o roteamento da sua aplicação. Dando um exemplo aqui, o exemplo mínimo possível do Express, né? Você inicia uma aplicação, certo? Declara ali qual que é a rota que você quer, por exemplo, esse barra, o home ali, o root, o index, e qual que é a função que você vai tratar. Bem simples, e sua aplicação começa a escutar no 3000, né? E a escolha dele foi pensando naquilo que a gente determinou ali atrás, né? A gente quer fazer escolhas que minimizem a curva de aprendizado dos nossos desenvolvedores, né? E o Fiber, ele se declara como um web framework inspirado no Express. E o Express é aquilo que os nossos desenvolvedores já tinham conhecimento antes, né? Então, as pessoas já conseguiriam entender e rampar mais rápido naquele framework, porque eles já vinham daquele background onde eles já conheciam o Express e os métodos são bem parecidos, a forma de tratar as coisas são bem parecidas com o que eles já conheciam. Boa. Mas nem tudo são flores, e a gente começou a encontrar uns problemas depois que a gente colocou nossa aplicação em produção a primeira vez. A primeira coisa que a gente encontrou, concorrência em testes. Os testes de rota, eles
é normal que eles sejam mais lentos do que os testes unitários, né? Apesar de em Go todos os testes ali acabarem rodando bem rápido, é normal que ele leve um pouco mais de tempo quando a gente testa a rota. Então, tu vai estar chamando ali a parte de HTTP, passando por todos os seus serviços, tem muito I/O de rede, tem chamada de banco de dados, onde tem I/O de rede também, tem I/O de disco, no qual ele vai serializar aqueles dados no seu banco de dados, né? Então, é normal que eles sejam um pouco mais lentos, né? A outra coisa é a geração de PDF. Também leva tempo e é uma coisa um pouco mais lenta do que o resto das rotas que a gente costuma fazer numa API de back-end. E aí, uma solução muito comum para a gente adiantar os testes e fazer eles rodarem um pouco mais rápido é você fazer paralelização desses testes, né? O Go, bem simples você fazer isso, eu chamo uma função chamada tParallel, e aquele teste ele é autodeclarado, ele se declara, eu sou um teste paralelo que pode rodar em paralelo com outros testes, né? E aí o Go gerencia isso quando ele está rodando os seus testes, tá? E o problema é que acabou tendo uma race condition quando a gente adicionou essa paralelização dos testes, né? Nossos testes rodavam ali cerca de 2 minutos, é um tempo bem baixo para os testes rodarem, apesar dessas rotas de PDF e rotas e testes de rota, né? Mas a gente queria um pouco mais rápido, a gente queria aquela experiência de desenvolvimento no qual tu altera qualquer coisa no teu código e todos os seus testes já estão rodando na sua máquina e validando que aquele código que você acabou de fazer já está passando em todos os seus testes, né? A gente queria um pouco mais rápido do que isso. Tá, e aí apareceu essa race condition. A race condition ali, um problema mais difícil de entender, de debugar, né? Aquele problema no qual certas variáveis estão sendo lidas e editadas ao mesmo tempo por threads diferentes, né? Mas, problemas acontecem quando você está usando libs externas, né? E não só o teu código, mas código de libs externas, de outras dependências também tem esses problemas, e a gente não abandona o barco a primeira vez que a gente vê um problema, né? A gente, como desenvolvedor, gosta de ir lá e resolver problema. E a gente incentiva bastante isso aqui também, né? Encontrou um problema numa lib externa? Vai lá, abre um PR, resolve esse problema para o pessoal, porque você vai estar colaborando de volta para a comunidade, né? Então, a gente aqui usa bastante coisa open source, então faz muito sentido a gente ir lá e contribuir com isso também. Então a gente foi lá, abriu um PR, encontrou o problema rapidinho, mandou o PR para o pessoal foi super solícito ali, deu umas dicas, ajudou a gente e conseguimos resolver esse problema e conseguimos essa paralisação de testes. Boa, tá. E aí, com esse problema resolvido, a gente foi encontrando alguns outros problemas com o passar dos dias ali, né? Primeiro, alguns requests longos, eles poderiam viver para sempre no back-end. O Fiber ele acabou tomando uma decisão ali, algumas outras libs open source que ele usava, que ficava um pouco mais difícil fazer timeouts. Você tem alguns timeouts que dá para fazer e outros que são bem complicados ali. Geralmente a gente usa um middle de timeout ali, que fica verificando, esse request está demorando demais, vamos cancelar ele, né? E por que é importante a gente ter um timeout na nossa aplicação, né? Ele tem as suas partes boas e as suas partes ruins. Mas o que a gente gosta de ter um timeout na tua aplicação? Quando você está fazendo o deploy dessa sua aplicação, você não quer que aquele teu deploy dure minutos e minutos e horas fazendo aquele deploy, né? Você quer, primeiro, não cancelar tudo que está acontecendo em produção. Você vai fazer um deploy novo, teu container está lá, respondendo um request, você não quer parar aquele request no meio, você quer esperar acabar, dar um tempo razoável para acabar aquele request, mas depois que ele acabar, você quer fechar ali, né? E se ele demorar demais, tu não quer ficar preso sem poder fazer deploy nunca mais. Beleza, então ter um timeout na sua aplicação, nas suas rotas, é uma boa prática ali para você atingir deploys mais rápidos e consecutivos, né? E também em outros problemas ali, né? Requests que acabam vivendo para sempre ali, né? Eles podem consumir recursos do seu container, de produção, CPU, memória, rede, e ficar vivendo para sempre lá aqueles requests, né? E essa influência no tempo de deploy que eu falei, né? Beleza. Então, assim, algumas coisas. A gente foi atrás, né? Até achou ali middlewares prontos do próprio Fiber, mas viu que, eles não estão prontos ainda, não estão legais para serem usados em produção. Tem até um warning direto no código deles ali, falando, calma aí, não dá para usar em produção ainda, tem alguns problemas também de race condition. Tá.
Um terceiro problema que a gente encontrou. No Go, a gente tem um pacote chamado contexto, né? Context. É um pacote bem famoso que entrou ali para lib padrão do Go, né? Para Standard Library. E ele é um dos grandes diferenciais do Go. Assim. No Go você consegue... esse é um contexto é um parâmetro que tu acaba passando para todos os seus métodos ali, ele chega desde do seu request, você vai passando ele para todas as camadas, inclusive para chamadas externas que você faz, como um parâmetro de método mesmo, para o seu banco e tudo mais. E ele controla o quê? Ele consegue controlar a execução da tua aplicação e consegue mandar sinais para os seus métodos, falando, olha, esse request, esse pedido que eu fiz aqui, essa chamada de método, ela não precisa mais acontecer, tá? O usuário desistiu daquele request, ou qualquer coisa aconteceu, mas eu não quero mais isso, pode cancelar. Isso é bem importante no back-end, porque a gente consegue cancelar os requests mais rápido, sem consumir recursos do back-end. E isso, em especial, era bem importante no nosso contexto, onde a gente tinha aquela rota de search.complete, né? Então, o usuário começa a digitar ali para ser tamol, e para cada tecla que ele digita ali, a gente vai fazer um request no back-end para já trazer aqueles dados bem rápido para o usuário. E só que se ele desiste daquilo, ou se ele já digitou uma tecla muito rápido, sem que esperasse aquele resultado, a gente já pode cancelar aquele request. O nosso front fazia tudo direitinho, cancelava aquele request, bora para o próximo request e está tudo certo. Mas no back-end continuava rodando tudo, né? Continuava rodando todas aquelas queries de search que a gente tinha no banco, queries até de certa forma pesadas, e que a gente não precisava disso, né? Se tivesse seguindo as boas práticas ali do Go, a gente ia ter tudo bonitinho, tudo cancelado, tudo certinho. E alguns outros problemas perigosos que a gente foi encontrando. Defaults perigosos, né? Então, por padrão, a lib tinha um compartilhamento de dados entre requests ali, quando você fazia algumas coisas em paralelo. E a gente queria fazer coisas em paralelo, né? A gente queria, por exemplo, durante a criação de uma prescrição, atualizar os dados de cadastro do paciente, do médico ali, em background, né? Não precisa fazer tudo enquanto o médico está prescrevendo. Coisas não tão importantes, coisas que podem que tem uma consistência ali eventual, a gente pode fazer depois, né? Alguns code smell de contextos também, né? Então, o contexto ali, aquele pacote, o ideal dele é que você compartilhe ele em todos os seus pacotes, né? Então, todos os pacotes estão usando esse contexto e você pode colocar alguns valores ali dentro para, por exemplo, um request ID para você traquear todos os logs da sua aplicação e tudo mais. Mas essa lib acabou usando o contexto ali com uma string na chave, né? Um chave-valor, um mapinha ali, e que isso é uma má prática, né? Considerada pelo Go, porque duas libs podem usar a mesma chave e coincidir ali, um tentar colocar um dado, o outro coloca outro e, pô, vira uma bagunça. Tá. Outro problema, redirects não tão fáceis. A gente precisava de uma das rotas que ela apontasse para outra rota da nossa aplicação, né? Qual rota era essa? De criação de prescrição. Assim que você cria a prescrição, tem uma rota que te devolve aquele PDF, né? E uma rota apontava para outra. E a gente queria de forma fácil falar assim, formata essa rota aqui desse jeito, porque você já devolve ela bonitinha, e não era tão fácil fazer essa formatação nessa lib, né? A gente já conhecia outras libs que podiam fazer isso bem mais fácil, onde você passa só os parâmetros ali, ele já cria a rota bonitinha para você, né? E um dos problemas bem graves para a gente foi a dificuldade de integração com ferramentas de observabilidade, né? Então, quando tu tem erros na tua aplicação, logs e métricas, você quer integrar o mais fácil possível com aqueles provedores de observabilidade que a gente conhece bem ali, o Sentry, Datadog, New Relic, né? E todos eles não estavam prontos para serem integrados com essa lib, né? Você podia fazer na mão, você mesmo, numa boa, dá para fazer, só que são linhas e linhas de código que você tem que manter na sua aplicação, enquanto outros frameworks já tinham essa integração por padrão, né? O último problema, o graceful shutdown da aplicação, ele não era tão graceful assim, né? Então ele tinha uns sleeps ali, onde ele ficava esperando os requests acabarem, e acaba demorando um pouquinho mais no nosso shutdown. Beleza. E aí, como que a gente fez a escolha? Vamos trocar? Vamos. Só que a gente ficou com bastante medo dessa troca, né? A gente tinha muita coisa de produto para entregar, e isso não era uma coisa que dava valor imediato para os nossos clientes, né? Então, a gente tem que sempre ponderar ali.
como que eu faço uma entrega que continua agregando valor para o meu cliente, para o meu médico, mas que eu consiga também melhorar a nossa engenharia, né? Então, a gente acreditava bastante que trocar esse framework ajudaria a equipe de desenvolvimento a ganhar tração, a ganhar velocidade, né? Pô, não precisa construir ele mesmo, a integração com observabilidade, dá para você usar uma coisa pronta. Então, a gente sabe que essas coisas dão velocidade. Se matar esses débitos ajuda a gente, matar essas dívidas ajuda o time de desenvolvimento a entregar mais rápido, né? Então, a gente foi escolher uma outra lib, ficou alguns meses ali pensando naquela, pô, mas a gente vai ter que parar tudo, vai ter que parar de desenvolver produto, então vamos adiando, fomos adiando, mas chegou um momento que a gente falou assim, agora a gente precisa migrar isso, tá. Vamos migrar. O que a gente escolheu? Primeiro, vamos ver a maturidade daquelas libs, né, de outras libs web. Vamos ver a integrabilidade dela, né, quão fácil ela é integrar com outros provedores, com outras ferramentas, né, e também resolve aqueles outros problemas que a gente comentou ali antes, né? E a maturidade de desenvolvimento em si ela é bem importante quando a gente está escolhendo, né, uma lib. Acho que a maioria de nós já teve que escolher ali, se deparar com opções quando a gente está buscando uma lib para usar ali no GitHub, e a gente acaba fazendo aquela análise superficial ali, quantas stars tem isso e tal. Então a gente tentou fazer uma análise um pouquinho mais profunda ali, né? Então, quais são as issues em aberto que tem nesse repositório, né? Qual que é a idade dessas issues, desses problemas? Faz muito tempo que tem problema lá que nunca é resolvido, né? Qual que é o ciclo de release dessa lib? Se houver um problema, a gente precisar subir um código novo nessa lib, quão rápido isso vai estar disponível para a gente conseguir integrar essa nova versão na nossa aplicação, né? Por quem essa lib é usada, né? Então, hoje no GitHub você consegue ver ali quantos projetos estão usando aquela lib. Então, foram vários critérios que a gente usou ali para entender qual que é a maturidade. A gente escolheu algumas libs que são bem famosas ali na comunidade, né? Nossa lista inicial ficou ali com Gin, Mux, Echo, T, Revel e o HTTP Router do Julian Smith, né? E esses foram os critérios que a gente usou. Beleza. E aí a gente foi para a parte de integrabilidade, né? Vamos ver ali nos principais provedores de observabilidade quem tem integração super automática com esses provedores. E a gente analisou ali os principais, né? Sentry, que a gente já estava usando, o New Relic, que era uma direção da empresa para a gente começar a usar, a Datadog, que era uma das opções que ainda estavam sendo analisadas, e o próprio OpenTelemetry ali, como uma opção de a gente não se atrelar a um provedor de métricas, né? E quem passou nesse teste nosso ali foi Gin e o Echo, né? São realmente os dois frameworks mais usados, além da própria Standard Library, né? Mas a gente queria algo mais do que o que tem na Standard Library. O próprio Go tem ali uma lib HTTP que tu consegue fazer roteamento e tudo mais. A gente queria algo que desse mais facilidade para a gente no dia a dia. Tá. No Gin, vamos aprofundar nossa análise ali desses dois frameworks. No Gin, as redirects acabavam continuando ficando difícil, né? Ficavam difícil ainda assim. A gente teria a mesma forma de fazer o redirect, montando aquela URL na mão. E o tratamento de erro do Gin é algo um pouco fora, não tão idiomático quanto quando você está falando de Go. Ali no Go, geralmente a gente retorna os erros que estão acontecendo, não tem um tratamento de exceção muito genérico, tem um tal do Panic, mas não é aconselhável usar isso, mas o tratamento de erro no Go é normal o erro fazer parte da tua interface de código, né, que é nada mais natural do que isso, né. A gente tem a tua interface com a tua aplicação, aquela interface que teu método responde e aquele erro que vai ser respondido, né? Então, no Go é normal você declarar que, além daquela resposta que você vai dar, você vai retornar um erro também. E o Gin acaba não seguindo isso. Tinha que chamar outro método ali, e aí não ficava centralizado, ficava mais difícil de você mandar todos os erros, um erro que você acabou não tratando direto para suas plataformas. Beleza. E aí vem do Echo, que era a segunda opção que a gente tinha. A gente viu que, ele é bem bacana. Ele não tem problema de compartilhar dados entre os requests, como tinha ali no Fiber.
Os redirects eles vão ficar super facilitados, você ganhava um nome de rota ali, ou pelo próprio objeto da rota, onde você conseguiria formatar, reformatar aquela rota para ser retornada. Ele tinha uma customização bem grande de contexto, onde ele respeitava o seu próprio tipo, e isso ajudava a gente a criar uma aplicação que vai reusar o contexto entre todo o nosso código, né? Ele tem um tratamento de erro super centralizado também, que é ótimo quando a gente fala de observabilidade, porque erros não tratados você já consegue mandar direto ali para a tua plataforma e analisar o que está acontecendo. E o Graceful Shutdown dele era muito bonitinho ali, com timeout, com todas aquelas características. Boa, aí tendo escolhido o Echo, a gente escolheu o Echo, né? Então gostamos muito dessa lib e fomos para ela. Como que a gente fez a migração? Alguns requisitos para a gente trazer essa migração, né? Essa parte é bem importante, né? A gente quer migrar aos poucos. A gente não quer trocar todas as rotas de uma vez. A gente não quer fazer aquela integração muito doida onde, pô, para todo mundo de mexer no repositório aí que a gente vai mudar toda essa camada e ela é incompatível, se ficar mexendo vai dar conflito. Então a gente quer fazer uma integração mais suave aos poucos, né? E a gente não queria também parar todo o time de desenvolvimento para fazer essa migração. Dá para a gente fazer aos poucos isso? A gente ia ser uma coisa polêmica, que a gente ficou meses pensando ali, enquanto a gente ia desenvolvendo o produto, né? Em algumas conversas, em alguns cafés, a gente fala, pô, como que a gente vai fazer? É difícil, como que a gente faz? Né? Beleza. E a gente queria uma solução também, para melhorar um pouco nossos requisitos. A gente queria uma solução que funcionasse facilmente ali, tanto em prod quanto em local, né? No seu ambiente de desenvolvimento local. Para a gente é bem importante a experiência que o dev tem de desenvolvimento local, né? Então, a gente quer deixar o mais simples para ele. Ele roda ali um Makefile, um Makedev ali, já está tudo pronto na máquina dele, com banco de dados criado, com migrations rodada, com a sua aplicação rodando, com live reload no teu código. Então, otimizar esse fluxo de desenvolvimento para o dev se sentir mais produtivo ali, né? E sem ficar resolvendo toda hora aquele problema. Pô, por que essa dependência não veio? Por que isso não está funcionando? É super importante para a gente, né? Beleza. E como que a gente faz tudo isso, além de todos os requisitos, a gente não quer mexer em teste, né? Então a gente já tem nossos testes de rota e a gente quer manter esses testes de rota, né? A gente não quer alterar, é só um reflect no fim das contas. Por que a gente precisa mexer em teste, né? Então, como boa prática, vamos fazer um reflect, não vamos mexer em teste. E dá para fazer tudo isso atendendo todos esses requisitos, e a gente foi olhar como fazer isso, né? Então, primeiro, tinha interface em Fiber, tinha interface no Echo. As duas eram um pouco incompatíveis ali, o parâmetro que era recebido entre as duas era incompatível. Então, nossa primeira ideia, vamos compatibilizar como a gente converte esse contexto do Fiber da esquerda num contexto do Echo da direita, né? Não dava, era bem difícil, era uma coisa bem complicada, são várias interfaces internas, structs não compartilhadas dentro dessas libs, que compatibilizar de uma para outra seria assim, um trabalho muito grande e cheio de riscos ali de alguma coisa quebrar. Beleza, alternativa 2, vamos colocar uma API Gateway na frente da nossa API e rotear. As rotas que foram migradas vão para um container, as rotas que não foram migradas vão para o container antigo, né? Então, analisando o fluxo de um request ali, o teu browser faz um request na tua API, teu front-end está fazendo um request naquela tua API, né? Chega no nosso load balancer, ele encaminha aquele request lá para o nosso container em Docker que está rodando a nossa aplicação no Fiber, está escutando ali na porta 3000. Né? E a ideia, coloca um API Gateway na frente e faz esse roteamento. Rota migrada vai para o Fiber, rota não migrada vai para o Fiber, rota migrada vai para o Echo. Né? Essa foi uma alternativa bem considerada, a gente pensou bem antes de ir para a terceira ali, porque essa resolve muito bem nosso problema, né? Mas ela tem um probleminha. Toda vez que a gente vai alterar uma rota, migrar uma rota, a gente precisa alterar em 2 pontos. A gente precisa alterar no nosso código que está rodando e a gente precisa alterar no nosso API Gateway. Né? A gente precisa disponibilizar essa nova rota para ser consumida e também avisar o API Gateway que a gente já migrou aquela rota e ela pode ser encaminhada para a aplicação nova. Então, eram 2 PRs ali para resolver isso e talvez um terceiro para remover aquela rota antiga que estava no framework antigo. Né? Então, o ciclo de desenvolvimento era um pouco mais lento. Né? Então, o que a gente fez? A gente pensou uma terceira alternativa muito doida. Qual que era?
Vamos fazer a nossa aplicação, escutar subir em duas portas diferentes. A gente sobe o eco na frente do Fiber. O Fiber já estava rodando antes, né? Então, olhando aqui o Fiber rodando na 3000. A gente sobe o eco assumindo a 3000 e o Fiber na 3001. A gente escuta em duas portas diferentes e o que a gente faz? A gente encaminha as rotas que não foram migradas lá do eco para o nosso Fiber, né? Então, chegou um request novo dentro do eco. Ele está migrado? Beleza, responde por aqui mesmo e está tudo certo. Ele não está migrado? Chama o seu localhost, né, o seu 127.0.0.1, direcionando aquele request para o Fiber, e ele vai responder. Então, ele serviria como um proxy interno ali, que está resolvendo dentro do próprio container, sem sair para redes externas, né? E essa alternativa ela é bem legal, ela é bem bacana, né? Por quê? Porque você consegue fazê-la rodar igual dentro do Docker, dentro da sua máquina sem estar rodando com Docker, ou em qualquer ambiente possível, né? Só que, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai fazer um proxy reverso ali, né? Bom, primeiro, o Go já tem isso pronto, né? Então, tu consegue fazer um proxy reverso numa boa. O código, como que fica disso aqui? Passando rapidinho no código. Vocês vão criar as suas duas aplicações, o Fiber e o Echo. As duas vão ser startadas na tua própria aplicação, uma vindo numa porta, outra vindo numa outra porta, e a sua aplicação vai esperar as duas saírem, né? Então, simplesmente, ao invés de ter só uma aplicação rodando, eu tenho as duas aplicações rodando dentro do mesmo código, dentro do mesmo repositório de código que a gente tem. Beleza. Então, resumindo, o app sobe ouvindo nas duas portas. O Echo, que é o framework novo, vira um proxy para o Fiber quando as rotas não estão migradas, né? E todas elas, enquanto a gente ainda não começou a migrar as rotas, são proxiadas ali para o Fiber. Tá. As rotas migradas, elas são respondidas pelo Echo diretamente e não passam pelo Fiber. Então, conforme a gente vai migrando cada uma das rotas, a gente vai ganhando todas aquelas utilidades que a gente tinha antes. Tem o timeout, tem o não compartilhamento de contexto, tem todas as utilidades. Então, uma rota migrada já dá para a gente 100% das utilidades que a gente tinha ao usar o framework novo, né? E a gente fez uma POC para ver que tudo isso confirmou, né? Acho que é uma coisa bem importante ali, de a gente sempre testar esses conceitos meio doidos ali, para ver se funciona mesmo antes de a gente cair nessa abordagem. Beleza. E as partes boas, ela vai funcionar local na tua máquina, vai funcionar no Docker, vai funcionar em qualquer ambiente que você tiver, né? Ele permite essa migração gradual das rotas, né? Então, você vai migrando uma por vez, pode fazer um PR com uma rota só migrada, tu pode trabalhar em produto e depois você começa a migrar outra rota, você pode, chegou uma demanda para mexer na rota X, ela não foi migrada ainda, vamos migrar primeiro e depois a gente faz essa alteração, né? E a outra parte legal, toda a migração é autocontida no teu código da tua aplicação, né? Você não precisa mexer em configuração de load balancer, de proxies externos, né? E não tem nenhuma mudança em infra, né? E por último, nenhuma mudança em teste é necessária. Então, olhando aqui, como estava organizado, antes a gente tinha o teste batendo direto no Fiber, hoje a gente vai ter no Echo. Como o Echo proxia para o Fiber, a resposta vai ser igual e nada vai mudar. Então, a gente fez essa POC e tudo funcionou numa boa, assim que a gente testou. E nenhuma mudança em teste era necessária. Beleza, como que a gente faz um proxy? No Go já tem tudo pronto ali. Tu pode usar a própria lib de HTTP nela e criar um reverse proxy no qual você fala para onde vai ser apontado aqui. Você pode fixar mesmo no código, 127.0.0.1. Esse é realmente o código que consegue ir para a produção. Você vai ter sempre tua máquina ali conseguindo responder no seu localhost, né? E essas 3, 4 linhas de código são o suficientes para você criar um proxy reverso ali para começar a migrar. Beleza. E aí a gente fez uma POC, vamos ver se esse negócio funciona. E eu vou mostrar para vocês aqui como foi essa POC, né? Então, abrindo o meu VS Code aqui, a gente tem aquele código que eu mostrei, que starta lá o Fiber e o nosso Echo. A gente tem o start do Fiber aqui com uma rota configurada, respondendo Fiber, um /Fiber. A gente tem o Echo que responde o /Echo. E a gente tem a parte do proxy, onde ele fala assim, quando você não encontrar essa rota, proxia lá para o nosso backup, nosso Fiber, né? Então, rodando essa aplicação, dar um build nessa aplicação e rodar ela aqui que eu deixei preparada para o TDC, a gente tem as duas aplicações, Echo rodando aqui na 3000, Fiber rodando aqui na 3001, e agora a gente pode ir direto aqui no nosso
browser, dá uma olhada. A gente tem o Echo rodando na 3000, onde ele vai responder aqui um hello do Echo, e vocês podem ver iniciado e dar um F5. Eu coloquei uns logzinhos para a gente dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Então tá ali, ó, o Echo está tratando dessa rota. Então o próprio Echo, quando você chamou essa, está tratando. E a gente tem a do Fiber também, que vai ser a 3001/Fiber, que a gente vai responder o Fiber, e aqui a gente vai ver, ó, o Fiber está tratando essa rota. São esses dois logs que estão aqui, né? Então, log Fiber is handling, quando a gente tem o Fiber, e o Echo com o Echo is handling. Beleza? Só que quando eu chamo uma rota que não existe no nosso Echo, ele vai proxiar ela para a nossa aplicação. Então, voltando aqui na aplicação que está rodando no 3000, que é o Echo, se eu chamar um /Fiber nessa aplicação, ele vai falar, ó, olá do Fiber, mesmo estando rodando dentro da aplicação que está no 3000, que é aquele Echo. E aí tem um log extra aqui para a gente, né? O Echo está proxiando para o Fiber, e a gente pode ver isso direto aqui no nosso console, onde ele fala, ó, está proxiando para o Fiber, e o Fiber que está tratando essa rota. Então aqui uma POCzinha rapidinha, a gente fez isso aqui um pouco mais robusto ali, dentro do nosso contexto, mas verificamos que estava tudo funcionando com essa POC. Beleza, então voltando para a apresentação aqui, a gente temos a conclusão aqui, né? Então, pô, depois de mostrar aí até funcionando para vocês, o que foi legal, o que deu certo para a gente, né? Pô, é possível trocar sua lib web aos poucos, né? Então, mostramos só um modo de fazer isso. Não que esse seja o modo certo, o modo correto, a gente está longe disso de falar o que é certo ou errado. A gente está mostrando aqui para vocês uma das formas de fazer isso que a gente encontrou e que a gente curtiu bastante, né? E acho que talvez isso possa ser útil para vocês, né? Por que eu estou compartilhando com vocês isso? Às vezes a gente está convivendo ali o dia a dia com aquela lib que a gente não curte. Pô, essa abordagem, ela é uma abordagem mais genérica, que a gente aplicou no Go ali, mas ela pode ser usada em qualquer outra linguagem, acredito eu, por se tratar de um proxy, né, de conceitos mais genéricos ali, que não dependam exatamente do que está acontecendo dentro da nossa aplicação, né. E a gente está migrando conforme demanda, sem parar o time todo, né? A gente migrou algumas rotas, eu vou falar para vocês, isso é bem recente, assim, né? A gente começou ali em janeiro, surgiu essa ideia, em fevereiro a gente começou a aplicar, em março agora a gente tem algumas rotas migradas, e não estão todas migradas mesmo, a gente seguiu aquela abordagem, a gente vai mexer naquela rota, beleza, migramos ela primeiro, depois a gente começa a fazer aquela alteração para corrigir um bug, para melhorar aquela rota, para atingir mais cenários de uso ali, né? E a gente fez essa POC super rápida ali para validar essa ideia, uma POC ali que tem 30, 40 linhas de código que valida essa ideia. A gente, pô, viu grande utilidade de fazer isso, né? Tu não precisa fazer todo o desenvolvimento que exigiria ali dias, semanas, talvez, para validar como a ideia funciona, e a gente validou super rápido, né? Outra coisa que a gente curtiu bastante e sentiu orgulho que a gente fez no começo, ali, os testes de rota, eles ajudam muito a manter a confiança na migração, né? Então a gente tinha adotado aquela abordagem desde o começo e como os testes de rota, eles independem ali da aplicação que você está usando, do framework que você está usando, a gente consegue ver que, pô, você migra uma rota, tu não precisa mexer em teste, e você vê o próprio teste que rodava na rota antiga funcionando. Então ele dá uma super confiança para o desenvolvedor, migrou a rota, pronto, acabou, né? E a experiência de desenvolvimento que é super importante para a gente continuou a mesma coisa, né? A gente faz um make dev, sobe a tua aplicação, faz um build e está tudo rodando na tua máquina como era antes, sem você precisar, por exemplo, no caso de a gente ter usado um proxy externo, a gente teria que subir outra aplicação ali, né? Então a gente resolveu tudo dentro do próprio código, tudo dentro do próprio Go e resolveu esse problema. Então, é isso. Queria agradecer vocês. Tá aí meu nome, meu LinkedIn, caso alguém queira. E estou aberto aí a perguntas, a questionamentos. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!